Então vamos fechando os nossos olhos materiais, respirando fundo, agradecendo a Jesus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, como um gesto simbólico e que a gente começa aí o nosso segundo livro, com as leis morais. Tem um significado tão profundo na nossa vida. É a cartilha do bem ensinada por Jesus, essa cartilha do bem que foi replicada por diversos missionários ao longo desses séculos, antes e depois de Jesus. Que nesse ano de 2026, que nós possamos olhar para dentro mais do que olhar para fora, revisando os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas falas. Que esse estudo das leis morais possa nos ajudar, Senhor, na nossa transformação íntima, como seres eternos que somos. Jesus amado, benfeitores espirituais, abençoa a nossa casa em Portland, abençoa cada um dos lares, de cada uma das pessoas aqui presentes. Que seus lares se encham de paz, de amor, de luz, de alegria. Que em meio a tantas mudanças que acontecem ao nosso redor, que nós consigamos, Senhor, continuar confiantes que Jesus está no leme e que nunca estamos sós. Abençoa a nossa casa espírita, todos os seus colaboradores e assistidos e fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Amém. E assim nós vamos dando a palavra à Lúcia, que vai dar o estudo dessa noite, módulo 9, falando aí, é um resumo aí do que é a lei divina, natural e focando aí no aspecto moral. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar o que a Ana falou, de que essa aula é uma aula especial, não só pelo tema, mas por ser a primeira do nosso ano, né? Um momento significativo na nossa busca de conhecimento nesse 2026. Mas também marcando o nosso novo endereço, o que também é uma bênção muito especial, né? Então, há muita matéria, matéria importante. Como sempre, eu quero pedir a vocês, por favor, me deem um pouquinho mais de tempo. Eu sempre preciso de mais de tempo. Hoje, então, que eu estou começando às 11h16, vai ser mais difícil trabalhar todos os slides. Mas eu gostaria muito que todos ficassem até o final para fechar a reflexão e o raciocínio. Mas quem não puder, pelo menos faça força para ficar até o slide 12, que eu vou chamar a atenção na hora, porque na preparação da aula eu não tive dúvida nenhuma de que esse slide é o mais importante de todos. Bom, então qual é a nossa proposta? Qual é o objetivo da nossa aula dessa noite? É nos trazer informações que nos facilitem entender, compreender a lei divina ou natural. Então, nós vamos ver alguma coisa a ser como definições, características da lei divina e quais são os seus objetivos específicos. Vamos procurar analisar da maneira mais objetiva possível as principais características dessas leis e refletir
acerca desses conceitos da doutrina espírita. Então, o próximo, por favor. Ah, abrindo a nossa conversa fraterna, vamos lembrar que a lei divina sintetiza o conceito fundamental que supervisiona, que administra a ordem natural e universal. O que eu quero dizer com natural e universal? Do menor ao maior, do nosso universo individual até a realidade cósmica, magistral. O próximo, por favor. O próximo. Ah, a origem dessas leis, sem dúvida nenhuma, é a expressão da vontade de Deus, do pensamento criador de Deus. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a gente toma conhecimento acerca do seu tríplice aspecto. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. E nessa tríplice abordagem, a gente entende com muita clareza que a causa primária de tudo que existe é Deus. O próximo, por favor. Ah, dentre esse grandioso corpo doutrinário, fica muito claro, quando a gente estuda com o mínimo de seriedade, que a base da doutrina espírita, essas informações todas que nós temos acerca da criação universal, do micro ao macrocosmos, indiscutivelmente é amor, justiça e caridade. Amor naquele sentido de igualdade e fraternidade. Essa lei de amor, justiça e caridade muitas vezes toma outras dominações, mas ela sempre vai naquele foco maior de união e de caminhada fraterna. O próximo, por favor. Então, é só para firmar mais a nossa linha de raciocínio, o propósito não só dessa aula, mas da doutrina espírita, é promover a evolução moral e espiritual dos seres. Todos esses conceitos que nós encontramos nas obras básicas da codificação, muito especialmente no Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando hoje, têm esse objetivo: impulsionar a nossa caminhada evolutiva, porque o princípio espiritual inteligente individualizado, a centelha divina que somos nós, tem como objetivo maior da vida atingir a perfeição espiritual. Perfeição que nós só alcançaremos quando tivermos galgado todos os degraus desse conhecimento moral e espiritual. O próximo, por favor. Como a Ana comentou ligeiramente aí no começo, a lei divina natural é abrangente. Ela dirige, supervisiona todos os seres orgânicos e inorgânicos e tem a sua ah, missão, o seu foco a nível universal, e ela funciona de uma maneira imutável. Isso aí a lei divina é um reflexo de Deus, o Criador. E com ela, a lei divina tem todas as características de Deus. Até eu sugiro a vocês que, quando tiverem oportunidade, releiam lá no Livro dos Espíritos quais são os atributos de Deus. Porque se não fosse, se Deus não fosse assim e a criação não fosse assim, o equilíbrio da criação estaria correndo um sério perigo. Então, a lei divina é imutável como o próprio Deus. O próximo, por favor. Então, a lei divina, em todas as suas dimensões,
no seu papel transcendental e cósmico, baseia-se na lei de ação e reação, ou seja, na lei de causa e efeito, e sempre regido, supervisionado pela justiça divina. Nós sabemos que a justiça divina, como lei divina, é reflexo do próprio Deus, e ela então não falha nunca. E na nossa trajetória evolutiva, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente fala, que a gente faz, gera consequências automaticamente, quase que obrigatoriamente. É um raciocínio, uma dinâmica matemática. Por isso que nós afirmamos com tanta segurança que a doutrina é ciência. O próximo, por favor. A essa altura da nossa conversa, da nossa reflexão, nós vamos lembrar o Livro dos Espíritos, pergunta 614, que eu transcrevi ali para a gente pensar junto. A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. A lei divina indica o que se deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só será feliz, ou só será infeliz quando se afastar da lei divina. Como é que nós nos afastamos da lei divina? A lei divina é amor. Então, todo ato de desamor nos afasta da lei divina, nos afasta de Deus, nos afasta, nos envolve em sofrimento e dor. Por quê? Porque desrespeitar a lei divina é como se fosse um crime. É como se a gente estivesse andando na contramão da vida. A gente sabe direitinho o que é andar na contramão. Nós que somos brasileiros, vamos pensar juntos. Na Avenida Paulista, 18 horas, se eu tiver com o meu carro tentando andar na contramão, o que que vai acontecer? Eu vou ter muitos problemas. Muita gente vai ficar brava comigo, muita gente vai xingar. Eu posso correr risco de atropelar gente, de bater em outro carro. Porque Deus castiga? Não, porque eu estou na contramão. Do momento em que eu me conscientizar e colocar o meu carro no sentido correto da vida, os problemas desaparecerão. E com essa singela comparação, nós vamos entender como viver dentro dos padrões determinados pela lei de Deus realmente nos dá qualidade de vida. O próximo, por favor. Agora nós vamos pensar com Kardec acerca da pergunta 617, que diz, que afirma: a lei natural se caracteriza por ser eterna e imutável como o próprio Deus. Todas as leis naturais são divinas, porque Deus é o autor de tudo. Então, essas regras perfeitas, eternas e imutáveis definem a trajetória para a nossa vida, tanto em relação à vida material, à vida orgânica, à vida do corpo, como em relação à vida espiritual. A próxima, por favor. Essas leis morais que nós falamos tantas, são 10. E elas estão, nos ensinou Kardec, escritas na nossa consciência. E as características dessa lei divina estão muito bem explicadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, especialmente naquele item chamado Sede Perfeitos. Eu peço a vocês que não deixem de ler nesse momento em que estamos trabalhando essa aula. Ler no decorrer da semana. Eu falei que as leis divinas são 10 e muitas vezes, conversando com pessoas amigas ou dando uma aula, a gente quer lembrar quais são essas leis divinas, a gente tem muita dificuldade de memorizar rapidamente.
Então, existe no meio espírita um processo mnemônico que nos facilita lembrar direitinho das quais são essas 10 leis. Elas, com esse método de lembrar, elas não estão na ordem correta, como Kardec põe lá no Livro dos Espíritos, mas, sem dúvida nenhuma, vão nos ajudar a lembrar rapidamente, em qualquer momento e circunstância, quais são essas leis. Esse processo mnemônico é pilastra CD, de uma simbologia linda. É como se as leis divinas fossem uma pilastra apoiada em Cristo e em Deus. Eu tenho certeza que vocês não vão escrever. E o P da pilastra é a lei do progresso, o I é a lei da igualdade, o L é o da liberdade, o A é de adoração, o S é de sociedade, o T nos fala da lei do trabalho, o R nos fala da lei da reprodução, o A, o segundo A, define a lei de amor, justiça e caridade, que sem dúvida é a mais importante de todas, porque resume as demais. E o C nos lembra da lei da conservação e o D nos lembra da lei da destruição. Fica fácil lembrar assim, né? O próximo, por favor. Agora nós vamos entrar no slide 12 que eu falei para vocês, que é o preparar a aula, eu considerei o mais importante de todo o nosso encontro. E nesse slide nós trazemos a pergunta, que com certeza já esteve presente em suas mentes e em seus corações. Como vivenciar a lei de Deus? Já que nós sabemos que elas são eternas, que elas são imutáveis, que elas são reflexo do próprio Deus, que elas são imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual, é muito importante que a gente consiga vivenciá-las, sair do conhecimento intelectual, teórico, para a prática. Então, vamos refletir juntos. Quais são os meios? Como é que nós podemos vivenciar a lei divina? Começaríamos lembrando que, sem dúvida, o primeiro passo é sobre alinhar nossas ações e nossos pensamentos com os princípios universais de amor, de justiça e de caridade. Enquanto a minha vida não estiver impregnada dessa energia de amor, justiça e caridade, eu estou perdendo tempo, estou perdendo encarnações. Outra forma muito eficiente de vivenciar a lei de Deus é cultivar o amor e a compaixão. Eu não preciso explicar para vocês o que é o amor. Eu não preciso explicar para vocês o que é compaixão. Mas só para a gente lembrar junto, eu diria que é tratar o outro de modo geral, conhecido ou desconhecido, amigo ou inimigo, perto ou distante, com respeito e empatia. Respeito, vocês sabem direitinho o que é. É não levantar calúnia, não fazer fofoca, não abusar da maledicência quando a gente estiver pensando, falando daquela pessoa. E a empatia é aquela ferramenta poderosa que nos coloca no lugar do outro. Então, sempre que eu estiver pensando no outro, julgando o outro, falando do outro, eu devo me colocar no lugar dele e procurar sentir como é que seria para mim se aquilo fosse dito a meu respeito. É um método seguro para a vivência da lei de amor. Outra forma muito eficiente e igualmente importante é praticar a gratidão. Aí, no caso,
saber, estar sempre atento, aberto para agradecer a vida, mas não só agradecer a vida quando ela está boa, porque nós sabemos que tudo que acontece conosco é lição necessária e imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Então, às vezes, é um momento de desencanto, é um momento de um câncer, é um momento de solidão, enfim, de, de, de dificuldades, de aprendizado difícil, mas ainda assim nós temos que agradecer por esses momentos, por essas lições que vão funcionar como ferramenta importantíssima para nos harmonizar com a lei divina. Se as lições difíceis surgem na nossa vida, é porque no passado a gente andou plantando sementinhas inadequadas, equivocadas. E é através do filtro do sofrimento, da vivência dessa experiência de resgate, que nós vamos nos harmonizar com a lei divina. Sem nos harmonizarmos com a lei divina, a gente não pode continuar a nossa caminhada evolutiva. Então, quando a gente quiser viver com seriedade a lei divina, nós temos que estar sempre gratos, exteriorizando a nossa gratidão pela nossa vida, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Outro recurso de fundamental importância que vai nos ajudar a vivenciar de uma forma correta a lei divina é ser autêntico conosco mesmos e com os outros. Essa autenticidade, essa sinceridade, essa lealdade, essa honestidade já foi ensinada por Jesus há 2000 anos, quando ele falou: seja o teu dizer, teu falar, sim, sim, não, não. Não em relação ao outro, mas em relação à lei divina. Aquilo que eu sei que é certo tem que ser ponto pacífico. Não dá para tentar manipular, né? Outra oportunidade, outro recurso de fundamental importância para nos ajudar a vivenciar a lei de Deus é aprender, é estar atento para aprender com os desafios da vida. É ter aquele olhar que nos ajude a ver os obstáculos como oportunidade de crescimento. Então, em vez da gente se colocar naquela postura de vítima, como eu sou infeliz, porque a minha vida não é o que eu quero, porque eu busco, eu me esforço e não consigo, e ficar naquela vitimização, que é energia negativa, a gente tem que ver os obstáculos, as dificuldades da nossa vida, quaisquer que eles sejam, materiais ou espirituais ou emocionais, como oportunidade de crescimento. Não é para a gente desanimar, não é para a gente desistir, é para a gente reforçar, redobrar o esforço que vai efetivamente favorecer o nosso crescimento. Outro recurso para nós vivenciarmos de uma forma harmoniosa a lei divina é cultivar a consciência. O que é cultivar a consciência, meus queridos? É viver com responsabilidade pela minha própria vida. Não é viver de uma forma completa, não como passarinho, não como gatinho, não como a florzinha, que são seres vivos, mas como um ser inteligente que sabe que é responsável por todos os seus atos, por todas as suas decisões e que sabe também que tem em si todos os recursos necessários para realizar as suas tarefas evolutivas. Porque Deus, na sua sabedoria, jamais coloca nos nossos ombros uma cruz maior do que a gente possa suportar. Então,
tudo que está no programa da nossa vida é lição, é tarefa que nós precisamos viver bem, viver corretamente, viver com qualidade em todos os momentos. Então, o que quer dizer viver com qualidade em todos os momentos? É ter qualidade em todas as nossas ações. Nós não somos robôs. Nós, com a consciência divina que temos, precisamos estar atentos, sabendo o que faço, por que faço, como faço, onde faço. E dentro desse foco, saber agir. As leis divinas a gente já conhece, então é agir na direção correta da lei divina. Falamos tanto em lei divina, vamos pensar um pouquinho mais a respeito dela. Se alguém me perguntasse o que é a lei divina, com conhecimento precário, singelo, que tenho da doutrina espírita, eu já posso responder com segurança que é um processo contínuo de evolução e de aprendizado. E aí entra a segunda pergunta desse slide. Por que é tão difícil viver? Se eu sei de tudo isso que eu acabei de comentar com vocês, todos nós sabemos, todos nós aqui estamos encarnados e desencarnados, sabemos desses conceitos. Então, por que é tão difícil fazer as coisas de uma forma certa, de uma forma correta? A gente sabe que nós vivemos num planeta de expiação e provas. A vida num planeta de expiação e provas é cheia de desafios. Por quê? Porque os espíritos que aqui habitam são seres imperfeitos, são criaturas imaturas que ainda têm que aprender muita coisa para agir com segurança, com facilidade, com sintonia com a lei divina. E com essa nossa limitação individual, individual e coletivo, né? Porque no planeta todo mundo está nesse grau evolutivo. Um dos maiores obstáculos para viver corretamente a lei divina é o ego. O que é que eu chamo de ego? São os nossos condicionamentos, os nossos padrões estabelecidos de pensamento e comportamento. Eu estou tão presa, tão condicionada a pensar, sentir e agir de uma determinada forma, que eu não consigo ver outro ângulo. É como se eu, apesar do conhecimento que tenho da doutrina, vivesse com uma consciência de empréstimo, com valores do mundo. Então, o que eu penso sobre divórcio, sobre saúde, sobre casamento, sobre família, sobre, enfim, os valores básicos da vida, vida, morte, do mundo, continuam ainda me pressionando e eu deixo de viver com a minha consciência espírita, que já está suficientemente informada. Mas, sem dúvida nenhuma, o obstáculo maior para nós vivenciarmos a lei divina é a nossa própria ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, ofensivo, mas no sentido claro e direto de falta de conhecimento, de imaturidade. Imaturidade que nos impede de entender a importância da lei divina. A gente sabe em teoria, mas a gente ainda não tem a vontade necessária para aplicar aquilo que a gente sabe na prática, no nosso dia a dia. E outro obstáculo que torna tão difícil a vivência da lei divina é
que na singeleza do nosso grau evolutivo, é muito difícil para nós mudar hábitos e padrões. Isso vocês sabem tão direitinho, tão claramente, né? Vamos pensar no cigarro. Uma pessoa fuma, ela quer deixar de fumar, uma coisinha insignificante, um cigarro. E as pessoas passam a vida inteira pendurada no cigarro, acendendo um cigarro atrás do outro, mesmo sabendo que aquilo dá câncer e outras doenças mais, né? Esse exemplo do cigarro é só para abrir a nossa com o nosso raciocínio, mas nós temos dificuldades para qualquer mudança de hábito, mudança de horário, por exemplo, mudança do lado da cama. Vocês, de certo, já ouviram falar de casais que um só consegue dormir do lado esquerdo, não consegue dormir do outro lado. Então, é característica da singeleza do nosso grau de maturidade. Por isso é que a doutrina insiste tanto na reforma íntima, porque é a reforma íntima que vai ser a alavanca propulsora para a mudança da nossa escala de valores, para a nossa mudança de hábitos e condicionamentos, né? É verdade que, além dessas causas que existem no nosso mundo íntimo e que são obstáculos difíceis para vivenciarmos a lei divina, existem também influências externas. Essas influências externas vêm do mundo materialista e vem muitas vezes de influências espirituais dos nossos obsessores. Eu sei direitinho como é que eu devo agir, mas o obsessor vem e sopra no meu ouvido. Não, para que confiar em Deus? Bobagem. A vida não vale nada. E aí, sob essa ação, sobre essa influenciação, de um inimigo ou falange de inimigos, porque muitos de nós temos vários inimigos do passado, nós deixamos de agir racionalmente, de agir de uma forma coerente com aquilo que a gente já sabe que é o certo. Mas, nos diz a doutrina espírita, é justamente nesses desafios, nessa luta, viver é lutar. Nesse esforço constante, nessa eterna vigilância, por isso é que Jesus falou em orar e vigiar, que nós encontramos preciosas oportunidades de crescimento espiritual. Se a gente não enfrentar essas lutas, essas dificuldades, nós vamos estacionar, nós vamos perder tempo no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução. Então, eu sinto que nesse momento é muito adequado que a gente faça uma atualização e que cada um se pergunte: qual é o maior obstáculo para mim, no dia a dia, para vivenciar a lei divina? Pensem um pouco agora, mas pensem mais vezes em outras ocasiões, porque com essa luzinha acesa na nossa consciência, nós vamos errar menos e acertar mais. O próximo, por favor. Então, depois dessa reflexão conjunta, a gente pode fazer outra pergunta. O que nos falta para compreender a lei divina? Isso é muito fácil, por tudo isso que a gente já falou até agora. Falta consciência plena, falta não viver como robô, falta estar sempre atento, com a atenção presente em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, em tudo que eu sinto e principalmente em tudo que eu faço. Eu não posso viver por viver, eu não posso deixar nada acontecer na minha vida sem que eu faça uma análise prévia. Isso é certo ou é errado? É bom ou ruim? É bom para mim? É bom para o outro? Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele agiria?
o que é que ele faria? Então, essa consciência plena, essa atenção supervisionando as nossas ações, os nossos pensamentos, vão indicar uma rota segura. Agora, essa caminhada ajuizada, positiva, só vai acontecer se eu estiver realmente disposta, se eu tiver humildade na minha mente e no meu coração. O que que eu estou chamando de humildade? É aquela certeza de que eu sou um espírito perfeito, de que eu preciso estudar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso me esforçar para mudar, para crescer. Sair da teoria para a prática, praticar naquele sentido de incorporar esses novos valores na minha vida, na minha escala de valores de vida. Não mais nos acomodarmos só na teoria, porque a acomodação é muito confortável, mas ela é altamente prejudicial, né? Então, é preciso que a gente busque entender, descobrir o que é que nos falta. Falando do que é que nos falta, eu até comentei com a Ana, quando ela estava aqui, eu assisti uma palestra muito interessante, uma palestra não, um texto ah, no WhatsApp, o expositor fazendo a palestra. No final da palestra, uma pessoa que estava assistindo a palestra pediu para conversar com ele, queria, assim, mais detalhes, uma orientação espiritual mais segura. E aí, depois que acabou a palestra, os dois conversaram. Então, o moço que queria orientação falou para o expositor: Olha, eu só quero ter certeza que eu estou fazendo tudo bem. Eu já sou um bom marido, eu já sou um profissional honesto, eu já sou um bom pai, eu já. E falou cinco ou seis coisas que ele fazia corretamente, que ele não tinha dúvida que estava fazendo bem feito. Ele disse: a única coisa que eu ainda não consigo fazer corretamente é em relação à fidelidade no meu casamento, porque eu tenho muitas vezes adulterado. Mas isso não pode me prejudicar, já que eu faço cinco ou seis coisas certas, fazer uma coisa menos certa não vai me atrapalhar. Ele queria garantia no céu. Aí o expositor, com muita simpatia e muita paciência, falou para ele: Meu amigo, essas cinco, seis atitudes que você já consegue fazer sem problema são conquistas de vidas anteriores. São lições que você já aprendeu. Essa que falta é a lição atual. É nela que você tem que focar. É essa que você precisa estudar, vivenciar. Então, eu achei muito interessante, porque também vale a pena a gente fazer esse balanço. O que que eu já aprendi? O que que me falta aprender? E isso aí é um exame de consciência adequado para essa aula de hoje, né? Bom, então vamos passar para o próximo. É, a edificação da lei divina em nós. Vocês estão vendo que é um trabalho não para uma única encarnação, é trabalho para muitas encarnações, é trabalho para séculos, para milênios, talvez. A gente vê nas obras espíritas, especialmente nas obras de André Luiz e de Emmanuel, quantas encarnações sucessivas de luta, de sofrimento, de busca de crescimento espiritual. E a gente ainda está longe da perfeição espiritual. Os estudiosos afirmam que do homem do tempo das cavernas para o momento que a gente vive hoje é uma distância menor do que ainda nos falta de hoje para o momento da perfeição que nos cabe alcançar. Então, vejam,
não é para a gente desanimar, é para a gente arregaçar as mangas e redobrar esforços, procurar fazer cada vez mais e melhor a tarefa que nos cabe. Lembrando que a doutrina ajuda, um curso ajuda, a leitura ajuda, mas o trabalho real e efetivo é pessoal e intransferível. Eu posso fazer 50 anos de curso numa casa espírita, eu posso conhecer toda a codificação e todas as obras espíritas, mas se eu não sair da teoria para a prática, todo aquele tesouro se perde. E esse esforço ninguém pode fazer por mim. Por mais que minha mãe me ame e me diga, meu filho, haja desse jeito, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não adianta. Ah, o bom conselho muitas vezes entra por um ouvido e sai por outro. Porque se eu não quiser, nada vai acontecer. A tarefa é minha. E eu vou responder pelo sucesso ou pelo fracasso da tarefa que me foi determinada. O próximo, por favor. Aqui é só foto, para balançar os nossos corações, para a gente, lembrando das nossas raízes católicas, pensar no pecado. Na doutrina espírita não existe pecado, só existem escolhas equivocadas, né? Mas escolhas equivocadas ou pecado dentro das tradições católicas, sem dúvida nenhuma, é uma escolha abominável, é, infeliz. E quando a gente faz uma escolha equivocada, nós estamos cometendo um crime em relação à lei divina. Crime em relação às leis humanas, a gente sabe direitinho o que acontece. A gente vai para a cadeia, prisão perpétua, em algumas circunstâncias, condenado à morte, né? Mas em relação à lei divina, não, a gente só tem que recomeçar e recomeçar até acertar, né? Então, e Jesus foi muito claro quando nos alertou que o certo, o correto, o que deve ser feito é a lição, é a tarefa bem cumprida. Na parábola do semeador não, desculpe, dos talentos, isso ficou tão claro, vocês lembram? Deus, simbolicamente, dá 5 talentos para uma pessoa, 3 talentos para outra pessoa, 1 talento para uma pessoa. Aquele que recebeu 5, trabalha direitinho, devolve Deus 10 para Deus, com louvor. Quem recebe 3, trabalha bem os 3, devolve 6 para Deus com louvor. Quem recebe 1, o acomodado, o irresponsável, o imaturo, o acomodado, o que que ele faz na parábola? Ele enterra, ele diz: Ah, esse dinheiro é muito valioso, o meu senhor é muito enérgico, eu fico com medo de perder esse dinheiro e enterra. E o que que aconteceu com o servo que enterrou o talento? O que que vai acontecer conosco se nós enterrarmos o talento? Quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente vai pedir desculpas e a resposta vai ser aquela da parábola: servo mau e infiel. Desculpa não adianta, gente. O que precisa é fazer a lição corretamente. O próximo, por favor. Ah, Desse slide, eu trago um convite para a nossa reflexão. Uma reflexão que eu tirei do livro Boa Nova, que vocês andaram lendo essa semana, esses dias, né? E lá, no capítulo 7 de Boa Nova, nós aprendemos: quando amamos o próximo, sem pedras na mão,
estamos trabalhando em nossa vitória. É uma delicada referência à parábola da mulher adúltera, que eu tenho certeza que vocês todos conhecem. E quando a gente está falando em respeitar a lei, que é amor, justiça e caridade, é um momento bom a gente pensar como é que nós estamos na praça da vida. Nós ainda estamos com pedras na mão? Nós ainda atiramos ou queremos atirar pedra em alguém? Qualquer que seja esse alguém. Se a gente se permite ainda esse tipo de conduta, sinal vermelho, porque essa postura de desamor é mal, e mal é a ausência do bem. Com a doutrina a gente aprende que o mal não existe, que o mal é a ausência do bem. A partir do momento que a gente preencher o nosso universo, o universo maior, com amor, não haverá mais sofrimento e dor. O próximo, por favor. Nesse slide, nós vamos pensar juntos acerca do bem e do mal. Eu disse ainda há pouco que o mal é a ausência do bem. Com a doutrina espírita, nós aprendemos que todos os conceitos presentes na nossa vida são relativos, não absolutos. Está tudo em função da minha maturidade, da minha sensibilidade em lidar com eles. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente focar o bem com seriedade, como entendendo que ele é amor, justiça e caridade, nós vamos transformar a nossa vida e vamos transformar o planeta. Nós evoluímos, o planeta também evolui, está lá no livro dos Espíritos. Então, a nossa migalha de amor vai alterando, vai impregnando a energia planetária, vai promovendo união, fraternidade e progresso em vários níveis. Se eu ajo assim, eu estou sendo um discípulo de Jesus, um colaborador na seara do bem, na seara de Jesus. Mas se eu me permito pôr em vigilância, por imaturidade, eu diria até por irresponsabilidade, permitir que o mal transpareça, repito, em palavras, em pensamentos, em sentimentos e em atitudes, eu estou colaborando pela desarmonia, pela desordem no meu universo individual e no meu universo maior. É por isso que no começo da aula nós comentamos que a lei divina atua na dimensão menor e na dimensão maior, né? Nós temos que estar muito atentos para evitar o mal, porque ele é efetivamente um obstáculo ao progresso espiritual. É, lamentavelmente, resultado da ignorância, do egoísmo e do desamor. O próximo, por favor. Ah, pensando no bem, é, você mudou o slide, Ana? Volta o outro slide, por favor. Não é a origem do mal agora? Ah, sim, a origem do mal, desculpe. Eu que me perdi aqui. É, com a doutrina espírita, a gente aprende que a luz é a nossa destinação. Por que que eu digo isso para vocês? Porque está lá no Evangelho, está no Novo Testamento, Jesus dizendo: Vós sois deuses, sois luzes, né? Então, acender a nossa própria luz é um imperativo.
inadiável, imprescindível. É, esses dias eu assisti uma palestra do Haroldo, ele comparando o planeta Terra, a nossa morada cósmica, a uma vinha de luz. O que que é vinha? É uma plantação de parreiras, não é? É um lugar onde existe uma planta que vai florir, frutificar. Então, para nós, o planeta Terra é essa vinha de luz. Então, nós precisamos estar atentos para fazer brilhar a nossa luz. E a gente se pergunta, por que existe o mal? Vamos ler as definições do contexto do mal, que nós sabemos não existe em si, em si mesmo. É a consequência do nosso mau uso do livre-arbítrio. É uma lição dolorosa, é um recurso pedagógico, é um remédio amargo que a sabedoria de Deus se utiliza para estimular o nosso despertamento consciencial. De todo mal, Deus tira um bem. O sofrimento, a dor, seja dor moral, física ou de qualquer tipo, ela indiretamente ajuda na nossa evolução. Porque nesses erros e acertos, nós vamos aprendendo a distinguir qual é a maneira correta do nosso procedimento. Eu costumo sempre fazer uma comparação que certamente vocês já me ouviram dizer. Se eu coloco a mão no fogo e queima, eu não preciso colocar a mão no fogo a segunda vez ou uma terceira vez para saber que o fogo queima. Então, vejam, nessas experiências aparentemente desagradáveis, eu estou despertando consciencialmente. Umas pessoas despertam mais rapidamente, outras demoram um pouco mais. Até eu gosto muito de uma colocação de Emmanuel em que ele diz: para o despertar da ave, bastam os primeiros raios de sol. Para o despertar da pedra, é preciso dinamite. Então, cada espírito com a sua sensibilidade, respondendo aos estímulos da dor, do sofrimento, de acordo com a sua capacidade. O próximo, por favor. Nesse item, eu quis fazer com que nós refletíssemos que as nossas emoções, o turbilhão das nossas emoções, pode ser comparado a um tsunami, que, se não bem administrado, bem controlado, gera muita tragédia, muita destruição, muito sofrimento, né? E como é que nós vamos controlar esse turbilhão de emoções, de administrar essa realidade para que ela não seja esse vórtice energético destruidor? É estando atentos às boas atitudes, à boa intenção, porque nós sabemos ah, que esse trabalho, que esse foco das boas intenções tem que ser olhado com muito critério, com muito cuidado, porque tem aquele ditado popular que diz que de boas intenções superficiais o inferno está cheio, né? Então, cada vez que a gente se irritar, cada vez que a gente perder a paciência, cada vez que a gente ficar com raiva e sentir qualquer impulso de desamor, vamos pensar que estamos desencadeando um verdadeiro curto-circuito na nossa rede nervosa. Muita gente até morre na hora do ataque de raiva, porque essa carga negativa intensa é destruidora. O próximo, por favor. Ah,
Agora, eu apresento para vocês esse livro, O Evangelho da Inteligência Universal, é, que foi escrito com o objetivo de nos ajudar a superar o mal, a buscar o bem, a promover a evolução espiritual e material, né? De nos ajudar a estabelecer sintonia com a harmonia universal. E isso é muito importante, não só a orientação desse livro, como de todas as obras espíritas, para deixar bem claro na nossa mente, no nosso coração, que o objetivo da vida, o objetivo de estarmos aqui nessa abençoada escola terrestre é aprender, é identificar, conhecer e vivenciar a lei divina. O próximo, por favor. É a lei divina, mais uma vez, Livro dos Espíritos nos informa, o bem é tudo conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Não tem como a gente dizer que a gente ignora, que a gente não sabe. Então, assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei. Fazer o mal é infringi-la. E mais uma vez voltamos a dizer: de tudo a sabedoria de Deus tira um benefício. Eu faço a coisa errada, dói, eu aprendo e eu não repito mais o erro. A dor desperta. O próximo, por favor. A lei de Deus é sempre a mesma para todos. O mal depende da vontade de o praticar. Na nossa apostila, a citação da pergunta 636, que nos fala acerca da responsabilidade individual, aquilo que eu falei ainda há pouco, cada um é responsável por si mesmo, ninguém faz a nossa tarefa. Na pergunta 367, a, a equipe Verdade nos fala que quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quem não sabe que aquilo é um crime, pode fazer sem maiores consequências, mas quando você sabe que não deve fazer aquilo, a sua responsabilidade é muito maior. E o julgamento divino, a avaliação perante a lei divina, é sempre na proporção do nosso conhecimento. Também, sempre que eu falo desse conceito, eu gosto de usar uma comparação com a criança. Eu peço a vocês para pensarem o seguinte: se aqui em cima da minha mesa está a minha bolsa, com todos os meus documentos, os meus valores, e entra uma criança e passa a mão na minha bolsa e vai embora, todo mundo que está naquela sala vai achar que gracinha a inocência da criança, que não sabe ainda que não deve pegar a bolsa de ninguém. Mas se entrar um moço grandão, fortão, e pegar a minha bolsa e levar, ninguém vai achar gracinha nenhuma. Por quê? Porque ele sabe, ele tem conhecimento, ele está bem informado de que aquilo é uma coisa que não deve ser feita, né? Isso, que isso nos ajude a lembrar da nossa responsabilidade, porque conhecimento nós já temos muito. Todos nós viemos do catolicismo, viemos do protestantismo, e outras encarnações, com certeza, porque esse nosso interesse, essa nossa busca espiritual, tem raízes no passado. Então, a gente já está bem informado. O próximo, por favor. Ah, nesse slide, nós queríamos que vocês lembrassem que toda a doutrina de Jesus se resume na regra áurea, que é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, né? É, realmente é o resumo de todos os ensinamentos de Jesus. E é um momento muito adequado para a gente fazer, se perguntar, atualizar consciencialmente com a pergunta: como é que eu estou agindo? Eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que me fizessem? Eu estou sendo suficientemente fraterno? Eu estou sendo amigo? Eu estou sendo tolerante, paciente?
intransigente, o- como é a minha posição no convívio no meu dia a dia? O próximo, por favor. Esse slide é só para nos lembrar a nossa caminhada evolutiva, né? Sucessivas encarnações ao longo dos milênios, mas afirma a doutrina espírita, todos um dia alcançarão a perfeição espiritual, que é o objetivo maior da nossa vida. Uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Eu gosto muito da comparação dessa caminhada evolutiva do caminheiro da vida eterna, um ser que caminha por uma estrada. Quem caminha a passos firmes e não para, chega antes. Mas quem se cansa, quem senta à beira da estrada, quem tira uma soneca na sombra de uma árvore, vai demorar um pouquinho mais para chegar, né? Precisa levar esse compromisso muito a sério. Ah, o próximo, por favor. O fato é que todos nós que aqui estamos nesse instante, encarnados e desencarnados, estamos vivenciando um momento evolutivo significativo. Todos nós já sabemos distinguir o certo e o errado. Não temos mais desculpas para dar, né? Temos já o peso da responsabilidade nas nossas escolhas. Então, o glutão, o fumante, etc., está fazendo errado, mas está sabendo que não devia fazer e está fazendo, né? Essa. E a mesma coisa em relação aos vícios espirituais, né? Vícios espirituais que eu citei ainda há pouco. Impaciência, intolerância, egoísmo, orgulho, corrupção, etc., né? O fato é que eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso escolher se eu vou fazer certo ou errado, mas sem dúvida nenhuma, pela lei de ação e reação, tudo que eu fizer vai recair em mim mesmo, na minha própria vida. E a nossa vigilância deve ser maior em função do nosso singelo grau evolutivo. E a doutrina ainda complica um pouco mais o nosso trabalho, porque diz que, com o conhecimento que nós já temos, nós hoje somos responsáveis pelo mal que fazemos e somos também responsáveis pelo bem que deixarmos de fazer. A gente não pode mais olhar a vida como um piquenique, como um passatempo. Nós temos que entender aqui que aqui é a nossa oficina de trabalho, e é de trabalho sério, que deve ser feito com muita responsabilidade, né? E quando eu faço com seriedade, sintonizado com o bem, com a lei divina, automaticamente essa energia se transforma pela química espiritual que rege a nossa vida, e nós criamos automaticamente para nós uma realidade melhor. A gente já sabe que Deus não castiga ninguém, que tudo que acontece conosco é colheita dessa ação e reação. Então, para garantir uma porcentagem maior de acerto, nós precisamos sempre pedir sustentação para termos lucidez. Como é que a gente pede sustentação? Através da prece. Porque quando a gente busca ajuda, a ajuda sempre vem. Jesus falou que quando a gente bate na porta, a porta se abre. Então, nós precisamos não só fazer o esforço no bem, mas estarmos sempre buscando esse reforço que aumente a nossa lucidez, para que nós possamos usar bem o nosso livre-arbítrio. Repito, desculpas e justificativas não resolvem. É preciso colocar a verdade. É preciso colocar Jesus na nossa vida.
E assim, com certeza, nós vamos alcançar com maior rapidez a nossa tão sonhada felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos aí agradecendo a Lúcia pela palavra, pela palestra maravilhosa que ela trouxe para a gente. Queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário a ser feito em relação ao tema de hoje. Eu penso que nos compete agora refletir sobre tudo isso que a Lúcia nos trouxe, sobre essa aula maravilhosa. Temos que pensar muito bem de que maneira podemos praticar esses conhecimentos, colocar em prática esses conhecimentos que a gente está adquirindo. E para fazer isso, nada melhor do que a reflexão É. individual de cada um de E nós. essa reflexão, Rosalba, ficará mais completa se a gente fizer uma releitura da matéria da apostila. Porque a primeira leitura a gente enxerga determinadas coisas. Depois que a gente trabalhou junto, que a gente ampliou o nosso raciocínio, a nossa visão, na releitura, principalmente nos itens que mexeram mais conosco, que a gente acha que precisa pensar um pouquinho mais, se a gente consultar, vai ser altamente benéfico. Eu não peguei nas minhas anotações o autor do livro que tu sugeriste. Tu Ah, referiste o livro Evolução da Inteligência. Quem é o autor desse livro? Ai, Aninha vai voltar. Aí. Jorge Aí, Ramos. Jorge Ramos. Mais alguma pergunta? Só queria fazer um comentário à medida que a gente vai partindo aí para o estudo de cada uma das leis, pensando que essas são leis espirituais, né? E aí a gente aprende tanto com Kardec quanto com Emmanuel que a gente não consegue ver Deus com os olhos do corpo, a gente só consegue ver Deus com os olhos do espírito, né? E essas leis morais que a gente vai estar estudando, além de serem leis imutáveis e imortais, digamos assim, elas são as leis pelas quais a gente precisa galgar a nossa vida. Então, à medida que a gente estiver indo, né, a gente vai começando aí pela lei mais importante de todas, que é a lei da adoração, e o que é que significa adorar a Deus? Adorar a Deus não significa fanatismo, radicalismo. A gente pensar como é que a gente está adorando a Deus, e assim por diante, quando a gente for numa lei de sociedade, como é que está o nosso comportamento em relação aos outros, ao nosso próximo. É, a lei do trabalho, qual é a significação do trabalho, né? A analogia em relação aos talentos que a gente recebeu nessa vida. E a gente não está falando só do trabalho material, a gente está falando de lei espiritual. Eu acho que é importante a gente trocar a nossa visão quando a gente estiver estudando para fazer essa análise complexa da reforma íntima, colocando a perspectiva, o espelho em frente da gente em relação ao lado espiritual. E quem faz esse estudo, esse curso na federação é chamado de aprendizes do Evangelho e é convidado depois que se forma a fazer parte da fraternidade do trevo, né, dos trabalhadores de Jesus. Então a gente tem que imaginar que nós estamos aí
Nesse curso de aprendizes do Evangelho, né, que é o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, para realmente nos tornarmos esses aprendizes. E o aprendiz não é aquele só que aprende, é aquele que aprende e faz. Faz ainda mais ou menos, mas ele faz. Então, é a gente olhando para dentro em vez de olhar para fora, e aí, baseado naquilo que a gente está aprendendo, como é que a gente está aplicando essas leis morais no nosso dia a dia. E eu achei lindo o que a Lúcia falou, a conversa do moço, do expositor, que vivia vários lados da sua vida muito bem, mas que não conseguia gerenciar a sua sexualidade, porque cada um de nós traz aí o nosso ponto fraco, né? De repente, nosso ponto fraco é a postura de vitimismo. Às vezes, o nosso ponto fraco é o ficar reclamando demais, é o não perdoar o outro, é o guardar a mágoa. Pode ser a preguiça, o desculpismo, ou é difícil demais para mim, eu não consigo, eu passei por isso, né? Ou por aquilo, não consigo mudar. E a gente, pensando desse jeito, né? Essa historinha me fez refletir muito, porque muitas das coisas que a gente faz naturalmente são provavelmente talentos que a gente já conseguiu construir em encarnações passadas. O que a gente precisa aprender é o que está difícil hoje. E aí é que a gente tem que colocar mais a nossa energia. Então, com esse sentimento, com essa conscientização, né, do porquê que a gente está estudando essas leis morais, para que a gente está estudando essas leis morais, a gente vai dando início, então, às nossas vibrações. No avião, eu estava lendo um livro, foi psicografado pelo Chico, na verdade, dois livros. Um era do Humberto Campos e o outro era o Contos e Pontos. E são historinhas assim, um é crônica e outro são historinhas muito simples, né? Simplesmente para passar o tempo, curtinhas, para divertir um pouquinho a gente. Mas sempre nessas historinhas a gente vê aí a mensagem subliminar da importância do trabalho e da renovação. Quando a gente pensa que um espírito de ordem crística como Jesus recebe como presente um planeta com 20 bilhões de almas, cai a ficha para a gente que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que trabalhar. Então, não é descansar, não é parar, a gente não está vivendo aí esperando a morte e achando que a gente vai ficar lá só olhando pro Parque das Águas e sem fazer nada, não. A gente vai ter que trabalhar mais, lembrando que o espírito não precisa dormir, então aqui a gente ainda tem a desculpa de que a gente tem a noite, só essa noite de sono, né? Porque a carcaça material precisa descansar. Então vamos lembrar disso, né? Que esse trabalho é o trabalho com Jesus em tudo que a gente faz, no momento em que o mundo está precisando tanto, tanto de nós, aprendizes do Evangelho, como a mamãe falou, para mudar de pouco a pouco a vibração da Terra, porque a Terra só vai ser um planeta melhor quando cada um de nós formos melhores. Então, nós vamos fechando os nossos olhos nesse momento de vibração, vibrando pelo nosso planeta Terra, que sofre tanto, que vive aí um momento ímpar, em que a humanidade ainda busca o despertamento consciencial, ainda busca a satisfação e os prazeres nas coisas da matéria, se esquecendo que tudo que temos aqui é temporário.
Vamos pedindo por todos aqueles que sofrem dores morais, perdas, para aqueles que passam por dificuldades na sua saúde mental ou física. Vamos pedindo por todos aqueles, Senhor, que se sentem sozinhos no mundo em meio à multidão. Por todos aqueles que erraram e hoje passam por momentos expiatórios difíceis. Vamos pedindo, Senhor, pela entrada de Jesus no coração dos homens, principalmente dos governantes. Governantes de nações que têm responsabilidade em suas mãos de milhões de almas, que são aí trabalhadores do Cristo, mas muitas vezes não prestando atenção à tarefa que lhes foi confiada. Vamos pedindo por todos os espíritas, por todos os cristãos, por todos aqueles que carregam a bandeira da religiosidade, para que cada um de nós não percamos a nossa esperança, a nossa fé, o nosso desejo de renovação. Que mesmo quando a gente caia nos nossos erros, enganos, que nós saibamos recomeçar, Senhor. Que como São Francisco nos falou, que nós levemos paz a todos os lugares onde adentrarmos. Vibramos ainda pelos espíritos de uma ordem superior à nossa que vem aqui, pela misericórdia de Deus, ajudar a alavancar o processo do nosso planeta. Que eles possam, Senhor, ser inspirados e protegidos de todo o mal. Finalmente, nós vamos pedindo pelos nossos lares, os nossos familiares, pedindo por aquelas pessoas que nos preocupam mais, para que possam ser auxiliadas em Teu nome, Jesus. E assim grato que estamos pela nossa primeira aula do ano de 2026. Nós vamos agradecendo aos benfeitores dessa casa, do Chico Xavier, aos benfeitores e dirigentes do centro de Seattle, de Massachusetts, do Brasil, agradecendo pelas bênçãos invisíveis e proteção que nós recebemos todos os dias, pela confiança e pelo amor que tem por nós. Pedindo que continuem conosco no nosso estudo, no nosso trabalho, nos estimulando, nos intuindo, para que nós possamos dar sempre o melhor que temos dentro de nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito obrigada, pessoal.